Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD, de volta com a lição de número 9 das lições bíblicas CPAD, Sala Juvenis. Né? A lição que será ministrada no dia 1º de setembro de 2024, ela traz por título o Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis. Quando olhamos para a palavra triunfal, nós temos aí dois sentidos, né? O sucesso brilhante ou um grande êxito, e no caso, como nós veremos, tanto na primeira quanto na segunda vinda, uma aclamação pública, ruidosa e notória. São as duas definições que nós usaremos na lição de hoje para a palavra triunfal, né? O Apocalipse, as coisas que hão de acontecer, e a volta triunfal, o retorno triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na lição intitulada de O Rei dos Reis. Então, tanto como o triunfo de grande êxito, né, de grande sucesso, ou de um sucesso brilhante, como também triunfal como sendo uma aclamação pública, ruidosa e notória. Tá bom? O texto que nós estamos atrelados se encontra no Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo o que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Tá bom? Então esse é o texto que nós estaremos usando, a leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Apocalipse, o capítulo 19, versículos 11 a 16, depois o versículo 20 e 21. No Conectado com Deus, nós vemos aqui que a grande tribulação não determinará o fim da história. Obviamente que depois da grande tribulação você vai ter mais um milênio, você tem uma continuação até o derradeiro julgamento. Jesus virá outra vez em esplendor e grande glória para restaurar todas as coisas que foram destruídas pelo pecado. Os salvos que permanecerem fiéis até a morte terão o privilégio de vir com ele nas nuvens do céu para ver a sua vitória sobre os seus inimigos e testemunhar a restauração de Israel. Você já imaginou que grande honra, emoção, privilégio sobrenatural? Santifique-se e, mais do que nunca, busque a Deus a fim de participar deste maravilhoso momento. Nós temos aqui do nosso lado, obviamente, as nossas anotações, né? Vamos colocando aqui do lado as nossas anotações que nós vamos direcionando aquilo que Deus colocou em nosso coração para transmitir e que achamos também relevante para o ensino das nossas salas de aulas, nossas classes etárias, conforme suas idades. E nós achamos interessante também dentro do linguajar próprio de cada uma destas faixas. Tá bom? Nós vemos aqui, começamos com a questão de Jesus Cristo voltar em esplendor para restaurar todas as coisas destruídas pelo pecado. E os salvos que permanecerem até a morte terão o privilégio de vir com ele nas nuvens. Então, obviamente, nós temos aqui a primeira coisa que a igreja voltando, e isso denota que são aqueles que participaram do arrebatamento, da primeira ressurreição, aqueles que se esforçaram, se mantiveram fiéis, ainda que lhes fosse necessário morrer, como já citei em uma ou duas lições passadas, ainda que lhes seja necessário morrer, eles estarão agora retornando com Cristo. Os que permanecerem fiéis até a morte terão o privilégio de vir com ele nas nuvens do céu. Então, vejam bem aqui, nós temos também a palavra rápidos, quer dizer, o arrebatamento, algo rápido, num piscar de olhos. Dentro deste contexto também nós teremos aqui a questão de julgar com ele nas nuvens. Nós teremos também um período chamado milênio, onde o próprio Cristo reinará, governará sobre todos os seres viventes na face da terra e aqueles que participaram tanto da primeira ressurreição quanto da ressurreição e também do arrebatamento, estarão com Cristo governando. E o escritor também fala sobre permanecer
ou sobre a restauração que Jesus fará sobre os inimigos de Israel e também toda a destruição causada pelo pecado. Veja que o pecado, a sua extensão de dano não é somente espiritual, mas o pecado ele tem um alcance muito longo, bastante extenso. Ele pode atingir tanto a física, a moral, espiritual, familiar. O pecado, a sua danosidade é de uma extensão gigantesca e é onde nós precisamos nos preocupar. Alguns, infelizmente, têm tratado a questão do pecado como uma forma assim quase que de brincadeira, né? Uma questão quase que de brincadeira. Eu até citei em uma das aulas que existe um ditado entre os homens que o que é pecado, o que é escondido, o que é proibido, ele é mais gostoso. Pode até parecer no primeiro tempo, assim, numa primeira vista, até gostoso. Porém, nem tudo que é gostoso ou tem um paladar bom no início, o final dele termina bem. Nós sabemos isso nas culinárias e em várias coisas, né? Então nós precisamos tomar cuidado também quanto ao pecado. Na aparência, ele tem até uma visão agradável, um gosto agradável, né? um certo atrativo, mas o seu resultado, podemos dizer assim, ele é danoso não somente na área espiritual e nem também somente na área pessoal. Ele atinge outras áreas físicas, né, e também as áreas familiares, uma extensão familiar, o pecado, uma extensão profissional, uma extensão em vários âmbitos da vida do ser humano. O pecado, infelizmente, ele tem um certo... ele vai ter um certo contágio, né? Você vai poder sentir o erro, como nós vemos na Bíblia Sagrada, na vida de grandes homens e mulheres e jovens que infelizmente cederam a esta tentação, cederam ao pecado e depois gerações foram atingidas, áreas foram atingidas, tanto físicas quanto espirituais, tanto materiais quanto espirituais. E nós precisamos tomar cuidado quanto a isso, está bem? Vamos para o ponto de número 1 da lição. O ponto de número 1 traz por tema a volta triunfal de Cristo, tá bem? Lógico que nós já falamos sobre isso, sobre a volta triunfal de Cristo. E eu achei interessante na introdução do tópico de número 1, que o escritor ele nos relata desta maneira, sobretudo para nós, quer dizer, o impacto desta volta triunfal, a interpretação necessária para este impacto. O escritor diz que não há margem para outro tipo de interpretação. Todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos e nações, saberão que o Rei dos Reis retornou. Tá? Retornou. Então nós vemos aqui um retorno triunfal visível e a extensão mundial. A primeira que nós tivemos, ela foi, segundo o escritor, nós temos aqui uma visão, um surgimento, vamos dizer assim, um pouco menos extensivo. Viu-se a estrela no Oriente, não é estrela do Ocidente, que são dois termos totalmente diferentes. Eu não sei se eu vou cabe aqui gastar um pouco de tempo nessa explicação. Estrela no Oriente, porque eles viram do Ocidente, tá bem? Agora, estrela do Oriente, como nós vemos em algumas religiões, até seções, vamos dizer assim, alguns departamentos de uma determinada religião, eu chamo de religião, que é chamada de estrela do Oriente. Essa estrela do Oriente é a estrela Sirius, a estrela mais temida, vamos dizer assim, no continente africano pelos egípcios, porque dessa estrela advém dos períodos mais difíceis sobre o Egito. Então ela é chamada também de estrela cão. Então a citação correta é estrela no Oriente e não estrela do Oriente. E vimos a sua estrela no Oriente porque eles estavam olhando do Ocidente, né? Os magos, os três sábios, dependendo da versão bíblica que você usa.
Então, por que essa interpretação ela é importante? Este impacto ele é de fundamental importância que nós entendamos. Ele diz aqui, sobretudo para nós cristãos, estudar sobre a volta de Jesus é essencial, pois precisamos estar preparados. Há dezenas de referências bíblicas que tratam de sua vinda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus tem menção de sua volta diversas vezes, a fim de que nós vivêssemos sob a certeza desta promessa que não tardará. Então, por que ela é fundamental e podemos dizer ela é praticamente vital para nós cristãos, para que tenhamos uma existência cristã, uma construção da nossa cristandade, da nossa doutrina, da nossa visão, ela é fundamental. Por quê? Porque o próprio Cristo faz dezenas de vezes, dezenas de citações de sua segunda vinda. E nós, estudando, ou nos aperfeiçoando, ou aprendendo, ou adquirindo este conhecimento, nós prontamente estaremos preparados para quê? Para que ela não nos pegue de surpresa. A sua segunda vinda não nos pegue de surpresa, tá bem? Nem a primeira, nem essa aqui assim, dividida em duas partes, nem a primeira e nem a segunda. Mas a nós cristãos é de fundamental importância o estudo desta doutrina, por quê? Porque a nossa visão é irmos na primeira ressurreição, no primeiro arrebatamento, vamos assim, no primeiro rapto, antes da grande tribulação. Não há nenhum mérito em o cristão dizer eu vou me preparar para participar, né? A não ser os tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, porém nós pentecostais acreditamos no pré-tribulacionismo. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, Então, a volta triunfal de Cristo, ela é esta doutrina de fundamental importância para nós, porque para não sermos pegos de surpresa e estarmos já de sobreaviso, vivendo de uma maneira santificada, de uma maneira digna do cristão, baseada nas Sagradas Escrituras, baseadas nas sãs doutrinas que nos são nos trazidas, nos ensinadas pelas Sagradas Escrituras. Esta é a nossa visão primordial. No ponto 1, traz uma pergunta: qual é o significado? O retorno triunfal de Jesus é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Nós aprendemos que a sua volta acontecerá em 2 momentos. Então, o significado do primeiro momento, nós vemos aqui, o arrebatar da igreja. Então, esse é o primeiro momento. Também, esse primeiro momento ele será visto, presenciado, somente por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo e também fizeram a manutenção correta da sua salvação na face da terra. Veja que eu não estou dizendo que nós cooperamos com Deus para nos salvar. Pelo contrário, eu me mantenho dentro daquela qualificação por causa desta graça, deste dom, do chamamento para a salvação que Deus me deu. É totalmente diferente, tá bom? Eu me manter numa vida de santificação, de oração, de consagração, de glorificação do nome de Deus através dos meus atos, das minhas atitudes, é totalmente diferente de eu participar de alguma maneira da obra salvífica, do sacrifício vicário de Cristo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é porque eu tenho certeza da minha salvação que eu vou viver de qualquer maneira na face da terra. Tanto é que o versículo diz ser fiel até a morte, ou sermos fiéis, ainda que não seja necessário passarmos pelo martírio. Foi uma das lições que nós tivemos anteriormente. Ainda que eu tenha que passar pelo martírio, eu me manterei fiel o meu chamado ao sacrifício vicário de Cristo e o privilégio de ser contado entre os salvos na face da terra. Então, a primeira parte é para o arrebatamento da igreja, a segunda parte será triunfal e extraordinária. Jesus retornará à terra manifestando a sua glória, poder e majestade perante todos. Agora vem aquela explicação da sua volta triunfal, que chamará atenção, né? Que será visto por todos na face da terra. Veja que a primeira é somente o ouvir das trombetas.
Então aqueles salvos ouvirão as trombetas e serão transformados, trasladados, serão arrebatados, raptados, no original do grego, raptos, quer dizer, é uma retirada rápida da frente dos olhos dos demais. A segunda será vista por todas e é a que nós temos também aqui na lição. Ponto 1.2, a manifestação visível de Jesus. As Escrituras Sagradas nos dão alguns detalhes sobre como se dará a volta triunfal de Cristo. Como se dará a volta triunfal de Cristo. A primeira que nós temos aqui é que os céus se abrirão. Veja, a partir do momento em que a Bíblia cita que os céus se abrirão, tem que ser algo visível. Todos verão. Todos verão. Então, resplandecendo em glória como um relâmpago que brilhará na escuridão. Os céus se abrirão. Então, segundo a manifestação visível da volta de Jesus, todo o olho verá. Veja, todo quer dizer todos. Todos os seres humanos, todos os olhos o verão a primeira vinda de Jesus. A terra foi, ele vai explicar essa questão aqui de todo olho. A primeira vinda de Jesus, ela foi discreta e humilde, veja bem, entendendo as duas palavras para que não haja confusão, né? Uma certa feita eu fui citar numa aula que Deus criou do nada. Eu usei o verbo bará, do hebraico, criou do nada. Jesus não precisa de nenhum início, Deus não precisou de que nada existisse para aperfeiçoar ou para, como diz a lei, que é antagônica ao criacionismo, né? A evolução precisava de alguma coisa para que houvesse uma evolução e chegasse o ser humano ao estado em que ele se encontra hoje. O criacionismo não. Tanto é que a palavra criou, bará, criou do nada. Deus não precisou de nada, ele simplesmente haja luz e houve luz, haja a separação das águas de cima, as águas de baixo, e houve a separação e o homem façamos, né? Houve somente a atitude de Deus construir, né? Fazer o boneco do pó da terra e o Espírito Santo soprar a vida na narina, e agora este homem passa a ser chamado de alma vivente. Então vamos lá. Então ele fala discreta e humilde. Veja, discreta e humilde porque poucos souberam, mas de uma importância, e como diz a outra lição dos adultos que nós estamos falando sobre a relevância da igreja, de uma relevância esplendorosa. Veja que ele usa aqui discreta e humilde, não na questão no diminutivo, mas discreta e humilde porque poucos souberam da vinda de Cristo. O único sinal foi uma estrela brilhante, foi o que eu acabei de citar no início da aula, na nossa introdução. Na nossa tem a introdução da lição e tem a nossa introdução também, aquilo que nós destacamos como importante para o aprendizado. Tá bem? Já o seu retorno triunfal será diferente, pois todos o verão. Todos o verão, quer dizer, todos os seres humanos que estiverem na face da terra verão este acontecimento. Tá? E, obviamente, ele cita a pessoa, como é que vai acontecer isto lá em Israel e vai se ver, sei lá, do outro lado do mundo? Ora, nós temos as tecnologias, nós temos a ciência, nós temos todo o avanço tecnológico, nós temos aí um mundo praticamente globalizado, praticamente sem fronteiras, né? Antigamente você precisava, hoje você entra num país e sai no outro e você precisa de um único documento. É um assunto também que foi deixado para trás, né? Quando nós falávamos muito sobre a nova era, um só governo, uma só moeda, uma só religião, e isto ainda anda em curso, tá? Ainda está em curso esse plano que vai se culminar, obviamente vai terminar. O seu ponto principal será um homem governando, no caso o anticristo, uma só moeda que eu não sei como vai ser, e uma só religião, e uma coisa que eu sei, não será o cristianismo, porque ele também continuará sendo perseguido. Mas é um assunto que nós precisamos retornar a esta questão. Bom, ele usa a questão aqui das tecnologias, né? Hoje vai se ver um eclipse, vai haver um eclipse e somente em tal lugar vai poder ver. Na conversa, vai aparecer na internet, neste canal que nós estamos usando, nos outros, e assim sucessivamente, todos verão. Então, nós vamos ver simultaneamente nada, porque para Deus também nada é impossível. O Senhor criará um meio para que este evento seja visto por todos os seres humanos
na face da terra, tá bem? E a vitória de Cristo triunfal sobre a trindade satânica. Ele, dando continuidade, ele vai falar, continua falando da manifestação visível, quer dizer, Jesus Cristo no cavalo branco, e este cavalo branco ele faz, logicamente, oposição aos outros 4 cavaleiros do Apocalipse. Você vê tanto na sua função, na sua objetividade, no seu objetivo, na sua apresentação e no seu acompanhamento. Você vai ver que lá tem 4 cavalos, um de cada cor, e os que o acompanham é totalmente diferente da comitiva deste cavaleiro montado no cavalo branco. As suas manchas de sangue indicam que ele virá para guerrear. Veja que coisa interessante. Quando ele parte, quando o Senhor é retirado da terra, quando o Senhor é visto sendo recebido nos céus, em Atos 1:1, ele está aqui nesses 30 anos que ele fica, em 3 anos também, ou 3 anos e meio, alguns dias de ministério, ele é tido como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Quer dizer, não se ouve, não há reclamação, não há choro, não há murmuração, não há nada. É um cordeiro mudo levado ao matadouro. Mas agora ele volta com as vestes manchadas de sangue e da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Olha que coisa interessante. A primeira vinda de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, no seu retorno, ele vem como um cavaleiro que saiu para vencer. E no seu nome, na sua coxa, existem 2 inscrições: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Jesus Cristo terá as vestes manchadas de sangue, que indica que ele virá para guerrear e terá a vitória final ou sobre a trindade do mal. Depois, Jesus será reconhecido como fiel e verdadeiro. Por quê? Porque tudo aquilo que ele disse ou que foi dito desde o princípio se concretizará, se realizará. Todas as promessas, todas as profecias, todas as palavras, tudo que havia sido dito, tanto da sua pessoa, do seu ministério, da sua obra, quanto das demais coisas que foram profetizadas, vaticinadas por Deus na terra, agora tem o seu cumprimento. E na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Por isso ele será reconhecido como fiel e verdadeiro, por ser o cumpridor, o realizador do que eu disse agora, né? É o cumpridor das promessas divinas de restaurar a Israel, tá bem? E, obviamente, também é o oposto do anticristo. Nos 3 primeiros anos e meio, ele se apresenta como um remidor, como um resgatador, como um salvador, e acaba não cumprindo nenhum e nem outro, e ele agora vai ter que mostrar as suas garras, os seus dentes, as suas presas, na segunda metade da chamada Grande Tribulação, dos 7 anos da semana de número 70 de Daniel, né? Que é uma semana profética, são 7 anos. A semana tem 7 dias, a semana profética 7 anos. Então, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Ele tem uma outra característica: os seus olhos são como chamas de fogo. O fogo fala de prescrutar, de nada poder se esconder dele, nada poder também detê-lo. Está mostrando aqui que ele, Jesus Cristo, com os olhos, nada passa, nada fica em oculto, nada escondido. Uma das características também do fogo, além de aquecer, de queimar, é de iluminar, de clarear, de trazer à luz aquilo que estava em trevas. Então nada se esconde aos olhos do Senhor. Se você ver no primeiro capítulo do Apocalipse, você vai ver que uma das características que João vê é os olhos como chamas de fogo, tá bem? Então vamos mais adiante. Ele também virá coroado. A coroa fala de soberania, de realeza, de poder, de autoridade, quer dizer, todo o poder e toda a autoridade estará nas mãos de Jesus. Os seus exércitos virão acompanhar. Jesus virá acompanhado de anjos e da igreja. Lembra que eu falei das comitivas, dos 4 cavaleiros do Apocalipse? A comitiva é totalmente lá, é fome, morte, destruição, desgraça, doença, tudo que não... Essa comitiva é diferente. Agora esta traz anjos e a igreja para governar com Cristo. Tá bem? Jesus pisará no Monte das Oliveiras, fez o mesmo lugar que Jesus Cristo partiu. Ele volta para o mesmo lugar de onde ele foi tirado.
aqui da terra, onde ele ascendeu, subiu aos céus, onde ele foi aos céus, tá bom? Ascender e ascender são duas palavras diferentes, tá? Ascender com S e C, ascender é subir, e ascender sem o S é de, sei lá, alguma coisa, acender um bico de gás, acender uma fogueira, acender e assim sucessivamente, tá bom? Nesses momentos aqui também é importante que nós estamos falando para os juvenis a questão da interpretação, tá? Na questão da exegese, da homilética, que é a arte de preparar e pregar um sermão. Quando você vai preparar, você tem que se preocupar também com estas palavras. É a mesma coisa do coser, né? Coser com Z, coser com S. Você precisa conhecer um pouco da língua portuguesa para que você não seja pego de surpresa, tá? O versículo está falando uma coisa, você tem a ideia de uma coisa e está usando um texto totalmente diferente da ideia justamente por causa da escrita. Precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Então, no mesmo lugar, ele vai colocar o pé e este monte será dividido ao meio e Jesus descerá para derrotar o anticristo. Quer dizer, no mesmo lugar onde aparentemente houve uma derrota, que não houve uma derrota para aqueles que estavam esperando um Cristo errôneo, uma ideia errônea de Cristo, da sua obra, do seu objetivo. Agora ele volta para mostrar que eles estavam errados, a ideia deles estava errada, e chegaram ao ponto até de matá-lo por causa de um entendimento errado da sua pregação, do seu evangelho, da sua mensagem. Então, nós vemos então a primeira parte. Aqui nós vemos a volta triunfal de Jesus, está no primeiro tópico. O segundo tópico, os objetivos da volta de Jesus Cristo. Veja que em tudo que nós falamos, Deus sempre tem um objetivo, Deus sempre tem um pensamento, Deus tem algo a realizar. Não é simplesmente para demonstração de poder, como nós vemos na lição dos jovens, também em algumas outras lições. Os reis, os poderosos, eles sempre fazem determinadas coisas para se apresentar, para se aparecer, para impressionar. Deus não. Deus simplesmente tem um objetivo. Qual é o objetivo? O plano redentor da raça humana. Este é o plano de Deus. Este é o plano de redenção dos seres humanos. E Deus fará de tudo na história, com a sua soberania, com a sua vontade, com o seu poder, de levar a cabo o plano de redenção da raça humana. Aquele plano que ele traçou antes da fundação do mundo. Então, vejam bem, neste momento da história, Jesus retornará para exercer juízo. Eu falei num vídeo aqui, no capítulo de número 3 de João, no versículo 16, no versículo 17, ele diz assim no capítulo 3 do Evangelho de João, que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E eu disse que aquele não era momento ainda de julgamento e de condenação. Agora nós estamos num contexto diferente. Veja, ele vem para exercer juízo, castigar os ímpios, julgar as nações e derrotar os inimigos e impedir o extermínio de Israel. Veja que agora o objetivo é diferente. Lá em João capítulo 3, o objetivo de Deus é o quê? Enviar o seu Filho amado, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o objetivo ali é salvação. O objetivo aqui agora é outro, é um outro contexto. Tá bem? Então agora ele vem para exercer juízo, castigo, julgamento e derrotar os inimigos e impedir o extermínio do povo judeu. Veja que os olhos de Deus voltam, se direcionam novamente para Israel. Estamos vivendo o tempo dos gentios, o tempo da igreja, o período da igreja, o tempo da graça, e aparentemente Deus abandona Israel. Não é isso que Paulo nos ensina na maioria das vezes que ele escreve sobre o assunto. Ele está dizendo que agora sim estamos no tempo dos gentios e tudo agora está voltado para a igreja. Quando se completar o número daqueles que fazem parte da lista de salvação e o arrebatamento da igreja, os olhos de Deus retornam para estar sobre o seu povo escolhido em Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Então, 2:1, Cristo castigará os ímpios. E ele coloca algumas figuras, tá? Os ímpios aqui, como é que eles chamam? São os praticantes de imoralidades, os que abandonaram os princípios de Deus e se entregaram inteiramente ao pecado. Veja que nós temos aqui 3 qualificações que distinguem
aqueles que serão castigados, ou que passarão por esta punição, os praticantes de imoralidades. Quer dizer, imoral é o contrário de moral, tudo aquilo que está fora da moral, dos bons costumes. Os praticantes, tanto aqueles que vão se dizer inocentes, eu fiz porque alguém mandou, tanto quanto aqueles que, por desejo próprio, no afã do hedonismo, eles praticarem a imoralidade, serão castigados. Então, imorais, aqueles que abandonam os princípios eternos e imutáveis de Deus, tá? Estes princípios Deus já destinou ele para que nós praticássemos ou andássemos nas boas obras. Todos aqueles que, infelizmente, não andarem ou obedecerem ou se sujeitarem a estes princípios, infelizmente, serão castigados. E os que se entregaram também ao pecado. Veja que lá em cima moralidade, e imoralidade é que pecado. Então ele distingue essa questão. Pecado, nós sabemos, assim, a grosso modo, vamos lá, nós erramos o alvo. É fazer tudo o contrário que Deus nos ordenou, nos mandou, nos pediu que nós fizéssemos, relatados aonde? Nas Sagradas Escrituras e também dentro dos princípios de Deus, e que eu já disse que são eternos e imutáveis. Então, os que praticaram o pecado, aqueles que se entregaram às concupiscências, tanto a concupiscência da carne quanto a concupiscência dos olhos, tudo isto é vaidade. A vaidade em geral, como diz o rei Salomão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que é vaidade? É o efêmero, é o que se vai, o passageiro, o que não tem continuidade, o que é fútil, tudo isso é vaidade. Tá bom? Houve um período que a palavra vaidade ela era restrita a só um tipo de comportamento. Mas quando nós olhamos para ela, a vaidade é tudo aquilo, é a futilidade, é a veleidade, é tudo que se vai, que se passa, que é efêmero, que não é eterno, que não acrescenta, que não vai acrescentar nada à nossa vida, tanto espiritual quanto também à nossa vida física. 2:2, Cristo ferirá as nações, tá? Então nós temos agora uma abrangência maior. Veja que os ímpios e agora nações. Então saímos de indivíduos e partimos para uma coletividade, para um coletivo. Então ele vai exercer a autoridade através da voz e irá derrotar todas as nações por se unirem ao anticristo. Então vejam, todas aquelas nações, todas aquelas nações que se uniram ao anticristo no seu plano macabro, funesto, de eliminar, não só de perseguir, mas de eliminar por completo a nação de Israel, e nós podemos acrescer aí também, eu acredito, a Igreja de Cristo e também Cristo, ou tudo que se diz, ou tudo que está relacionado a Deus, me desculpe, eles serão feridos. E é próprio das nações, obviamente, e também, no sentido menos amplo, nos unirmos ao que aparentemente, aos nossos olhos, nos trará um benefício, porque provavelmente aquilo ali seria o vencedor, ou aquele ali será o vencedor. São chamados de apostas, né? Geralmente se aposta naquele que apresenta mais condições de ganhar. Então, as nações se juntarão a este ser chamado de anticristo, porque na sua falácia, nas suas ideologias, nos seus pensamentos, nos seus objetivos, ele vai transmitir uma segurança muito grande para as nações, as demais lideranças, e eles, obviamente, se submeterão, eles vão se subjugar a este ser, tá bom? Porém, também serão condenados por causa deste ato. E os inimigos serão esmagados. O escritor usa a ideia, me desculpem, a ideia do pisar das uvas, né, para produzir o vinho, muitas vezes, né, assim também como o bater do nariz, a Bíblia diz, produz sangue, o bater da manteiga produz o queijo, o pisar das uvas produz. Então tem aqui a ideia do esmagar, do estar sob os pés, do estar debaixo dos pés. Tá bom? E o Senhor, eu não me lembro onde eu coloquei aqui nas minhas anotações, tá bem? Porque nós já fugimos um pouquinho daquilo que nós havíamos proposto, mas estamos dentro da ideia principal. Veja bem, lá no livro, na carta que se escreve aos Hebreus,
no capítulo de número 10, o versículo de número 13, nós temos esta ideia, esta figura, calma, fique tranquilo, até que sejam postos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tá? Antigamente, o que é o escabelo? Lembra aquele estrado que se colocava em banheiros públicos? O estrado que você andava para que a umidade ou a lama ou barro não sujasse os seus pés, você andava sobre estrados, né? Pisava sobre estrados para que o que viesse do solo ou estivesse sobre aquele estrado protegeria os seus pés. E aqui o estrado é a ideia de que se pisa em cima, estrado, escabelo, rapapé, que eram aquelas coisas que eram feitas para limpar os sapatos, né? A ideia de algo que você vai pisar em cima. Aqui a ideia é do esmagar das uvas para produzir, e esta ideia que é transmitida, que os inimigos serão esmagados, obviamente subjugados. É uma figura que eles estarão debaixo dos pés de Cristo, não somente de Cristo, mas também dos teus inimigos. Os amigos de Cristo, quem são? A igreja. Então os inimigos estarão debaixo dos pés de Cristo e também daqueles que o acompanham. Então a ideia de o esmagado debaixo dos pés, estar debaixo dos pés, demonstrará o poder. Estar debaixo dos pés, subjugado, humilhado, esmagado, imobilizado, uma série de ideias que nós podemos aprender advindo desta lição, né? E nós estamos, então, ainda no tópico 2, 3, e agora vamos para o último tópico de número 3, os sinais da volta triunfal de Jesus. Obviamente que tudo antes de acontecer é que nós não temos o padrão de prestarmos atenção nas coisas que acontecem, que sucedem. Tudo que seja bom, seja ruim, há uma sucessão de fatos anteriores que nos preparam para uma determinada coisa. Então veja aqui, para a volta triunfal de Jesus haverá sinais. Porém, nós andamos tão preocupados, tão absortos em nossos próprios pensamentos, nas nossas dificuldades, nos nossos egoísmos, no nosso próprio umbigo, estamos tão preocupados conosco mesmos que nos esquecemos de prestar atenção nos sinais. Se Jesus Cristo chamou a atenção num determinado dia, quando os homens olham para o céu, ele sabe se vai chover ou se vai fazer sol ou calor, vamos dizer assim. O sol ele está lá todos os dias, né? Se vai ser um dia quente ou se haverá chuva. E o Senhor nos chama de hipócritas, porque sabemos contar os tempos e as eras, mas não conseguimos estar ou nos prepararmos para a sua vinda. E aqui ele fala de sinais que precederão a volta de Jesus. E alguns sinais importantes. Veja, nós temos sinais climáticos. Quantos não estão preocupados com os sinais climáticos, sismáticos, né? de abalos sísmicos, de terremotos, de maremotos? Os homens estão preocupados com os sinais visíveis. Porém, se você discordar, é um direito seu, pode comentar também, fique à vontade. Veja, existem sinais que Jesus coloca nesse sermão que eles têm uma importância, uma relevância um pouco maior do que os simples sinais climáticos, sinais sísmicos, sinais de confrontos bélicos entre as nações. Veja, ele também fala aqui, olha, de falsos cristos e o principal, né, ele fala aqui de desastres naturais, perseguições, ódio, aumento do pecado e apostasia. Mas eu gostaria de ficar neste primeiro aqui, quando ele fala dos falsos cristos, né, dos falsos cristos. Quando ele fala dos falsos cristos, deixa eu achar aqui, para que eu me detenha um pouco mais, aí eu devo ter alguns minutinhos a mais, né? Os falsos cristos. Aqui está uma preocupação importante: falsos cristos,
falsos mestres, falsas pregações, falsos profetas, falsas profecias, que servem único e exclusivamente como cortinas de fumaça para que aqueles que almejam, que aqueles que ambicionam, aqueles que querem participar do arrebatamento, eles simplesmente desviem as suas atenções. Veja, enquanto nós vemos que alguns acontecimentos eles estão na área externa da igreja, vamos dizer assim, fora da igreja, alguns estão acontecendo dentro das igrejas. Estes aqui acontecem dentro das igrejas e não muito poucas vezes nos púlpitos. E nós precisamos tomar cuidado com pessoas que se autodenominam pastores, se denominam ou se autodenominam profetas, missionários, bispos, e uma infinidade aí de cargos e que os homens criaram para si, mas não trouxeram os encargos referentes a estes cargos, né? Querem o título, querem o bônus, mas não querem o ônus, tá bom? Então, veja bem, a primeira preocupação do escritor é falar dos falsos cristos. E eu gostaria de me deter aqui e terminar essa nossa exposição neste fato, porque este fato ele acontece dentro das igrejas. Eles vêm diretamente ligados. E algumas, a questão da pregação, da exposição, tanto da palavra, quanto da pessoa de Cristo, quanto do verdadeiro plano de redenção, da verdadeira soteriologia, da verdadeira teologia, da verdadeira pregação, tanto cristológica, a pregação dos apóstolos, os ensinos dos pais da igreja, dentro da reformulação do ano de 1517, da reforma, e nós vemos aí, infelizmente, um evangelho pregado diferentemente, e Paulo chama a atenção do povo, da igreja da Galácia sobre isto. Ele se admira como tão rapidamente as pessoas eles saíram da verdadeira pregação do apóstolo para seguirem a doutrina dos demônios e a espíritos enganadores. E nós, infelizmente, hoje em dia, notamos que muitos estão preocupados com a questão, vamos dizer, geográfica, climatológica, uma série de preocupações. Né? Estoura uma guerra, Jesus está voltando. Ora, sempre existiram guerras. Ou há um terremoto, há um abalo um pouco maior aí dentro da escala Richter. Jesus está voltando. Jesus volta amanhã. Jesus voltou ontem. E nós estamos dormindo quanto a um alerta que Jesus Cristo disse que quando se disser a paz, haverá repentina destruição. Então vejam bem, no movimento ou nos momentos de paz, de tranquilidade, nós temos uma tendência muito ruim de baixarmos a guarda, de diminuirmos o nosso nível de alerta, de segurança quanto à nossa salvação e a nossa vida na presença de Deus. Então nós ficamos preocupados com os eventos praticamente históricos, desde a fundação do mundo, e nos esquecemos de cuidar principalmente dos nossos púlpitos, das nossas igrejas, daquilo que chega para as nossas ovelhas. Nós não nos preocupamos em alertá-las, senhor professor, senhor superintendente, senhor pastor de igreja. Precisamos nos alertar, nos policiarmos quanto a isso, redobrarmos as nossas vigilâncias, porque alguns lobinhos vestidos, algumas raposinhas vestidas de ovelha, elas estão adentrando com o seu sapatinho de algodão, né? E elas não vêm, antigamente se sacrificava, se martirizava os cristãos. Hoje ficam parecidos, colocam as nossas roupas, cantam os nossos hinos, colocam as nossas bíblias debaixo do braço, mas a sua doutrina, o seu ensinamento está totalmente equivocado quanto ao ensinamento, como nós vimos na lição da editora Betel, na revista Betel Dominical, quanto a doutrina pentecostal clássica. E eu quero usar esse termo quanto a doutrina clássica para nós,
pentecostais fundamental, e não somente a nós, a doutrina primária não é só para o pentecostal, a doutrina primária, porque a secundária nós chamamos de costumes da igreja, né? Que são os costumes, as roupas, a forma, isso, aquilo, aquilo outro, não tem nada a ver com a doutrina primária. A doutrina primária, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, grande teólogo, ele fala que esta doutrina ela é universal, é tanto para pentecostais, quanto para reformados, quanto para tradicionais, né? Só não é para esse novo, para este neopentecostalismo, este neocristianismo, este tudo que se chama novo hoje, que vem e assombra principalmente os mais antigos. Assombra principalmente os mais antigos. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Estes sinais, nós temos muitos sinais da vida de Cristo, mas os principais estão relacionados à destruição das Sagradas Escrituras, da sã doutrina, dos bons costumes que Paulo lembra a Timóteo, que ele se lembre que ele aprendeu tanto de sua mãe quanto de sua avó e também de seu pai na fé, Paulo. E nós precisamos nos lembrar das doutrinas, da sã doutrina, das Sagradas Escrituras e do que nos foi passado pelos nossos pastores, pelos nossos antepassados, por Cristo, pelos apóstolos, pelos reformadores e por toda a eclesiologia. Nós temos aí grandes homens e mulheres que lutaram para a manutenção, para manter a sã doutrina viva e pungente no meio das igrejas. Precisamos tomar cuidado quanto a isso. Então ele diz aqui, né, a perseguição, o ódio, a apostasia, que é o abandono da fé, a pregação do evangelho do reino ao mundo. E em Apocalipse também a abertura dos 7 selos, 144.000, as 7 trombetas, as 2 testemunhas, o cerco a Israel simbolizado na mulher grávida. Nós tivemos essa aula esses dias, atacada pelo dragão, e a chegada do anticristo, do falso profeta. As taças da ira de Deus, a queda de Babilônia e a batalha do Armagedon, né, que é também chamada de Armigdô. Estude, dê uma olhadinha nisso, Armigdô, você vai ver uma batalha épica em que o tempo para. Você vai ver e vai aprender bastante sobre isso. E quando Jerusalém estiver cercada, Jesus voltará triunfante e destruirá os seus inimigos em um único dia. Aleluia! É o final. É o final desta lição, obviamente. E é sobre isso que nós gostaríamos, ou que falamos neste momento, sobre o Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis. Mas a ideia central é esta: preparemos-nos hoje como se Cristo voltasse daqui a meia hora, para que quando as trombetas soarem, nós não somente a ouviremos, mas seremos arrebatados. E se o irmão Maurício estiver na campa fria, ouvirá também a voz do Senhor e será ressuscitado com todos os santos desde o primeiro dia para o nosso encontro triunfal com Cristo, né? Aí será 7 anos aqui de grande tribulação e nós estaremos na boda do Cordeiro, 7 anos de festa da noiva, do noivo, dos amigos do noivo, toda a comitiva celestial, os convivas. O nosso Senhor estará conosco, nós estaremos com Ele. Que Deus abençoe, que o Senhor nos mantenha alertas e fiéis, principalmente contra a falsidade bíblica, a falsidade doutrinária, a falsidade teológica. Tomemos cuidado com isso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conceda um privilégio de um outro dia podermos continuar falando EBD.